Vamos ver quem é que vai aparecendo. Vamos esperar. Aí, ó, Wagner. Beleza. É isso aí. Daí agora eu vou te convidar. Vamos ver quem mais entra. E aí, Cris, tudo bom? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para adicionar o meu amigo. Boa noite. Boa noite, Yuri. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo. Para mim aqui tá aparecendo só o meu lado, né? Não tô vendo você ainda. É, estranho. Mas era pra tu me ver, não sei por quê. Então, mas tu me ouve? Sim, perfeitamente. É, aqui eu te vejo e te ouço bem. Tá tudo certo. Já aconteceu isso, né? Agora te explicar o porquê disso eu não sei. Bom, eu vou sair aqui. Não, agora eu não sei se eu sei sair. Deixa eu ver uma coisa. Hum, hum, eu não sei como é como é que vai resolver isso, Wagner. Vamos esperar mais um pouquinho. Chega mais alguém aí, eu convidei um pessoal aí que trabalha comigo, mais um pessoal aí que Perfeito. seria teria interesse em escutar um pouquinho sobre esse tema que é tão amplo, digamos assim, que é inteligência emocional, né? Eu acho Sim, que é algo que é extremamente importante a gente conversar disso nesse momento, não só nesse momento, mas em todos os momentos, porque foi esse tema, foi feita uma pesquisa pela ONU sobre as principais habilidades que um profissional precisa ter para ter sucesso hoje no mercado, e a inteligência emocional figura como uma das principais, se não talvez a principal. E não é algo fácil assim de a gente desenvolver, porque a gente cai nessa correria de trabalho do dia a dia e muitas vezes a gente não observa exatamente o que está nos afetando, o que. Deixa eu dar um oi para minha esposa que apareceu aqui. As crianças devem estar olhando lá. E não é uma coisa fácil de desenvolver. Por quê? Porque eu acho que ela depende de como a gente se enxerga e como que a gente enxerga as outras pessoas, né? Então, mas é algo extremamente importante. E eu queria que tu falasse um pouquinho, então, Wagner, se apresentasse aí, porque um pessoal me confirmou que ia ver gravado depois, então depois eu vou estar compartilhando com o pessoal que legal. o link da gravação. Queria que tu se apresentasse para nós, falasse um pouquinho de você aí. Bom, eu sou coach de relacionamento, eu sou também profissional de TI, só que antes de ser coach de relacionamento, antes de ser profissional de TI, cara, eu sou um pai completamente babão. Eu tenho duas filhas, eu tenho uma esposa que eu sou assim apaixonado por ela, que é a minha companheira de todas as horas. E eu sou formado, né, pelo IGT como coach criacional. Eu também tenho uma outra formação como coach pela Coaching, mas pela área de TI eu tenho engenharia de software pela São Judas e dei aula, né, em centros universitários por 12 anos.
Então, assim, eu já tenho uma longa caminhada, eu já passei por diversas áreas e, na atualidade, eu sou mais da área de desenvolvimento humano. E aí, É. pegando um gancho no que você falou sobre inteligência emocional, ela é essencial, e não é só a questão de você ter o controle das suas emoções, ter empatia, não é só aquela questão de falar assim, ah, poxa, eu não tenho sentir raiva. Não, não é isso. É muito mais amplo, já diz, é uma coisa que você vai ter gestão mais do que das suas emoções, você vai ter gestão sobre si mesmo, você vai ter que ter aquela questão do teu autoconhecimento. Uhum. E quando tu fala ali em controle das emoções, uma coisa que eu gosto de falar, assim, tu não controla a emoção. Tu não tem, eu não sinto raiva, eu não sinto tristeza, eu não sinto, muitas vezes, ódio. É, as emoções, elas vão vir e é, o que é importante é o que tu vai fazer com elas. Qual resultado eu gosto de falar assim, qual resultado tu vai produzir com aquela emoção? Porque a emoção não tem. Você vai sentir, é algo que está lá no teu, vai aflorar para o teu consciente ali, e tu não vai controlar. Então, ninguém controla o momento que vai ter raiva, ninguém controla o momento que vai ter alegria. É algo que é intrínseco ao ser humano. Mas tu saber lidar com essas emoções, eu acho que é o essencial para tu conseguir se desenvolver, tanto como pessoa e também profissionalmente, né, Wagner? Sim, eu vou até pegar o gancho do que você falou agora sobre não controlar as emoções. Se você olha um pouco pelo lado científico, nós temos o nosso cérebro, ele é dividido em algumas áreas, mas vamos dar uma simplificada e vamos colocar que a gente tem aí o nosso cérebro límbico, que é o nosso cérebro, que a gente, vamos dizer, a parte do nosso cérebro que ela é controle ela recebe a emoção e é aquela coisa do luto ou fuga, e tem o pré-frontal, que é o que faz a parte do que você pode dizer assim, que controla os pensamentos, vamos dizer assim, de uma forma bem ampla. As nossas avós, elas ensinavam a gente com um truque muito simples para você tentar segurar o tchan, né, como diriam as pessoas, Uhum. que é conta até 10. Porque o seu cérebro, o primitivo, ele vai receber um impulso muito mais rápido, e aí você vai receber aquilo e você já vai ficar meio enfurecido. Você conta até 10 e segura. Claro, isso é uma coisa muito simplificada do que diria a parte de neurociência. Porque é aquela coisa, a pessoa fala, poxa, mas você não pensou? Poxa, mas você não é adulto? Então, a raiva, ela passa. Só que as consequências do que você fez com raiva pode simplesmente durar uma vida inteira. E a raiva, sim, ela não tem controle, mas se você segurar um pouquinho o impulso, você consegue pelo menos racionalizar alguma coisa, se você tiver aquele treinamento famoso contar até 10, né? Só que, é claro, não se limita a só isso. Não. E quando tu fala é simplificado, mas não é porque é simples que não funciona. Realmente, é simples e funciona. E um outro exercício também que eu acho que vale a pena com relação a isso é sobre os três não é passos, eu esqueci o nome aqui, quer ver? Só um pouquinho para mim me lembrar. De Aristóteles, que isso ajuda bastante também. Quer ver? Deixa eu O, só. estamos falando dos filtros de Aristóteles? Os filtros de Aristóteles, eram os filtros. Então, os filtros de Aristóteles é outra coisa fenomenal, que é uma ferramenta prática para a gente é, usar. Mas antes de falar dos filtros, vamos deixar o pessoal curioso depois para conhecer quais são os filtros de Aristóteles. E eu queria que
entrar aqui também contigo, no, na questão do conceito mesmo, o que é inteligência emocional. Então, eu queria, dentro do que tu trabalha lá nas tuas palestras, qual o conceito que você traz? Porque eu gosto de trazer pessoas para falar talvez a mesma coisa que eu, mas por uma outra visão, porque as pessoas Tá? que acompanham meu trabalho, muitas vezes são meus alunos, vão ter um outro insight sobre isso. Então, eu queria que tu trouxesse aqui, na tua visão, o que seria realmente esse conceito de inteligência emocional, Wagner. Olha, é assim, quando se fala um pouco sobre inteligência emocional, vai bastante naquilo que a gente já começou falando, que era, poxa, eu preciso controlar as minhas emoções, eu preciso ter mais empatia, eu preciso, enfim. Mas a primeira coisa que você, para ter minimamente inteligência emocional, você precisa olhar para dentro de você e conhecer coisas importantes a seu respeito. Então, você precisa conhecer os teus valores, você precisa conhecer as tuas crenças. E eu não estou falando sobre crença religiosa, estou falando sobre é, coisas que a gente acredita para a nossa vida. E aí eu vou dar um exemplo bem besta antes da gente falar um pouco mais sobre o assunto, que a gente já ouviu várias vezes. Eu vou dar um exemplo de uma crença que é assim: menino, não deixa o seu chinelo virado porque senão sua mãe morre. Isso é uma crença, pode parecer bobo, mas se fala muito isso, se usa muito isso. Ou, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não cai em árvore. E as pessoas crescem olhando essas coisas. Uhum. Outra coisa que você precisa entender sobre você mesmo é qual é o seu perfil comportamental. Como é que você funciona? Como é que você reage a determinadas coisas? Se você gosta mais das coisas mais detalhadas, se você gosta de pegar as coisas e sair executando, enfim. E claro, você precisa. Existem comportamentos, padrões de comportamento, inclusive aí descritos no livro Inteligência Positiva do Shirzad Chamini, que são os sabotadores, que são padrões mentais. Quando você Uhum. faz minimamente uma análise sobre essas coisas, você começa a olhar para você. E não somente isso. Quando você identifica que você tem alguns perfis comportamentais, você também começa a olhar o outro. Então você começa a perceber o que o outro quer. Porque assim, muitas vezes, e eu já ouvi isso várias vezes, eu trato como eu gosto de ser tratado. E às vezes não é isso. O outro não gosta de ser tratado como você gosta de ser tratado. O outro gosta de ser tratado de um outro jeito. Então, isso também é inteligência emocional. Isso também vai ajudar na questão da comunicação. Comunicação é super importante para que você possa desenvolver também a questão de ser entendido, de ser visto. Muitas vezes você é uma pessoa que é mais calada e de repente você é vista como arrogante, porque você não sabe se expressar, não sabe mostrar esse seu lado, você não sabe mostrar para as pessoas quem você é. Quando tu fala ali, questão do perfil comportamental, uma das coisas chaves que a gente fala da inteligência emocional é o autoconhecimento, né? E o Sim, autoconhecimento a principal porta de entrada é o perfil de comportamento, né? Porque outras coisas importantes que a gente tem com relação à inteligência emocional, como a própria gestão das emoções, a, a questão da escuta, a questão da empatia, a questão da resiliência, tu vai entender melhor quando tu entende o perfil. Então, sim. você vai entender se você é uma pessoa menos resiliente ou mais resiliente, se você é uma pessoa mais explosiva ou menos explosiva. E a partir do momento que você entende o teu perfil e você entende o dos outros, é, você consegue daí realmente desenvolver a verdadeira empatia, sabe? Deixa eu dar um aqui para a Elusa. Oi, Elusa! Então, você desenvolve a verdadeira empatia, porque daí você está entendendo o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não consegue ter empatia
por uma determinada situação, porque a gente não compreende, porque o nosso mundo é diferente do mundo daquela pessoa. Então, a partir do momento que você realmente consegue entender o perfil de comportamento daquela pessoa, você realmente consegue desenvolver uma empatia verdadeira. Por quê? Porque tu entende que, não, eu sei porque realmente eu ofendi aquela pessoa. Então, tu realmente, tu entende. Então, eu acho que essa porta de entrada do perfil comportamental, ou do perfil comportamental, é a principal ferramenta para começar a avançar profissionalmente, porque enquanto você não consegue entender como essas peças se movimentam, as pessoas agem, por que que elas agem, é muito difícil você desenvolver empatia, você entender, você realmente querer contribuir de uma maneira positiva, sabe, Wagner? Então, eu acho que isso é muito importante. Como é que tu foi a primeira vez que tu tomou contato com um perfil de comportamento? Fala para nós aí. Olha, em 2021 eu comecei a minha formação em coaching criacional. E uma das primeiras coisas que a gente faz nessa formação é justamente o perfil comportamental, que é um conjunto científico que ele é criado, desculpa, foi criado pelo Marston, e ele é um conjunto de perguntas que ele ele gera determinadas respostas e essas respostas vão te classificar em um dos quatro perfis conhecidos, que é comunicador, executor, analista e planejador. E aí, esse conjunto de respostas, eles olham para você quase como se fosse um raio-x. E aí você começa a falar, poxa, eu tenho determinados comportamentos por causa desse perfil, por causa dessa característica. Por exemplo, no meu caso, eu sou analista, planejador, executor. O analista é aquela pessoa que gosta das coisas com maior precisão, ela gosta de pegar as coisas com muito detalhe e também é um tipo de perfil comportamental que muitas vezes é o cara mais quieto, é o cara que é visto muitas vezes como arrogante, como certinho. Já o perfil planejador, que também ele é esse já é um perfil mais voltado para pessoas, é um perfil que é assim, vou me interromper um pouquinho só para dizer o seguinte, todos nós temos os quatro perfis, só que eles são mais fortes em um detalhe de um ou de outro. No meu caso, é analista, planejador, executor. E o que acontece quando o planejador é o cara que vai gostar da rotina, do planejamento, é o cara do Excel, é o cara que você não consegue fazer um convite para ele de repente, ele tem um plano, poxa, ele gosta de executar rotinas. Já o executor é o cara que você fala assim, meu, ó, tá vendo aquele jardim ali, ó? Eu tenho que tirar aquela cerca de lá. O cara sobe no trator, tira a cerca, tira a planta e vai embora. Então, não é que o cara não pensa, ele é orientado a tarefas. Então, é o cara que quando você dá uma coisa para ele fazer, ele sai fazendo. Então, e tem o perfil comunicador, né? Que é aquele perfil que quando ele chega na reunião, a pessoa que tem o comunicador como principal perfil, ele chega na reunião atrasado e chega cumprimentando todo mundo e fala, não, chefe, beleza, ó, pode continuar aí que tá tudo certo. E desculpa, não necessariamente o homem, mas o homem ou a mulher, que quando chega num lugar, todo mundo sabe, é a pessoa que gosta de, Ele não passa de estar em percebido. evidência. Não passa desapercebida. A pessoa que está em evidência é a pessoa que gosta muito de pessoa, que vai agitar, que também tem muita empatia e tal, mas é a pessoa que não vai passar desapercebida. Então, voltando à tua pergunta, eu descobri quando eu comecei a minha formação em coaching criacional. Uma coisa interessante, assim, quando a gente... eu estudei bastante, quando eu estudei bastante a questão dos perfis antes de fazer a formação, sabe? É. E aí tu fica procurando, assim, o teu perfil. Né? E quando daí eu fiz a formação, ela foi online, foi pelo GT também,
E eu peguei e dei o resultado do teste lá como analista. Eu peguei e disse, ó, tá errado. Daí a guria disse, não, mas o software não erra. Eu disse, tá errado. Tá errado, porque daí o que que acontece? Existem aquelas questões dos pontos a desenvolver, né? E, e eu não enxergava os pontos a desenvolver do analista em mim. Eu disse, não, isso aqui está errado, porque, quer ver, veja, ó, isso aqui acontece por causa disso, disso, disso e aquilo, ó, porque eu marquei tal coisa e isso está relacionado com isso. Eu simplesmente eu fiz em 2, 3 minutos uma análise de todo o sistema da, 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 da Solids, explicando por que o sistema funcionava, o que estava acontecendo e por que eu achava que estava errado. E daí começou aquela chuva assim no Zoom, né? Analista, analista, analista. E foi Ou muito engraçado, assim, porque eu seja, sempre. você provou que você é um analista, né? Eu, eu sou analista planejador. Então, o perfil planejador eu sempre enxerguei muito fácil em mim, sabe? Mas o analista eu não conseguia enxergar tanto. E daí, quando eu peguei e fiz aquela análise do negócio do software da Solids ali em 2, 3 minutos, eu disse, daí ali eu disse, bah, é, não tem, é analista mesmo. E é uma coisa que a gente não se percebe, que às vezes precisa de alguém é, de fora para mostrar isso para gente. E daí, quando tu fala dos perfis aqui, uma coisa que tu falou lá no começo, sabe? É Hum, que e daí a importância de a gente conhecer o perfil das pessoas que se relacionam com a gente, a pessoa do nosso chefe, do sim. nosso de quem é nosso liderado, de quem é colega de trabalho. Por quê? Tu falou lá que o efeito da raiva não pode durar tempo, né? É, E quando ela pode durar, assim, a raiva passa rápido, mas o efeito daquilo que você fez com raiva ou falou com raiva pode simplesmente durar a vida inteira. E aliás, é, foi o Franklin Roosevelt que disse isso. quer ver a importância disso? Se você falar, se a pessoa com quem você estiver interagindo for um analista, realmente talvez dure a vida inteira. Por quê? Porque é característico dos analistas guardar isso. Eles guardam esses sentimentos, eles não esquecem fácil, sabe? Então, realmente, o efeito de você ofender um, um analista é muito forte. Já se é com uma pessoa que é um comunicador, ele vai ficar chateado na hora. Mas ele vai ali 2, 3 dias ali para ele, não, tá tudo bem, eu sei, eu tava de cabeça quente E passa e, por e cima, passou, né? passou e pronto. É, tu for pegar o planejador, aquilo vai mexer realmente com ele, com um senso de segurança dele, assim, com relação a ele mesmo, sabe? Puta, será que o que ele falou é verdade? Será que isso? Será que aquilo? E ele vai, talvez, mais do que se magoar contigo, vai corroer a alma dele em pensamentos, em sentimentos, com relação àquilo que foi dito. E já se for com o executor, talvez dali 2, 3 dias tu tome um toco, um soco, um trombaço dele. Então, cada perfil, ele vai reagir de uma maneira diferente. E a partir do momento Já o que a gente executivo vai virar para você consegue, e falar, não tô nem aí, né? né? Você Então, falou uma coisa, desculpa te interromper, você falou uma coisa que você não concordava que você fosse analista, mas eu preciso só fazer um adendo que é importante. Dependendo do momento da nossa vida, dependendo do momento da nossa jornada, dependendo dos projetos nos quais nós estejamos envolvidos, o que acontece naturalmente, a gente migra temporariamente de um perfil para o outro. Então você percebe, alguém começa a te dar feedbacks do tipo, olha, poxa, você não fala, você pega uma pessoa que tem um perfil analista muito alto, você que é uma pessoa mais introspectiva, assim, mais da planilha e menos da pessoa, e você fala, poxa, olha, você precisa falar mais com seus colegas. O que ela vai fazer? Essa pessoa vai começar a se esforçar. Então,
o próprio assessment de perfil comportamental vai dizer, você no natural é assim, mas você está se esforçando para ser mais comunicador, ou mais executor, ou mais analista, ou mais planejador, dependendo do momento da sua vida. Esse assessment, ele consegue pegar tanto o seu estado relaxado, o seu estado natural, como o momento em que você está, de repente você está numa jornada, num projeto, você está se lançando numa nova carreira, uma nova empreitada, e você vai olhar o seu perfil comportamental, ele está meio diferente do natural. Depois, quando as coisas se acalmarem, você volta para o seu natural. Talvez por isso, quando Uhum. você não se reconheceu como profundamente analista, quando você viu o seu assessment. É que tem a questão do perfil, que como tu falou aí, do perfil adaptado, né? Então, hoje, o meu perfil adaptado ainda, ele tende um pouco mais ao comunicador, mas ainda o analista e o planejador, eles são preponderantes, né? E uma outra coisa que daí, que é importante a gente ter um norte, que para o nosso trabalho, e isso tem tudo a ver com a inteligência emocional, é o quê? É os valores, né, Wagner? Porque o que que acontece? Nós somos pressionados pelo meio de informações, nós somos pressionados pelo meio por tomadas de decisão, nós somos pressionados por nossos colegas para fazer algo, nós somos pressionados pelo nosso chefe para fazer uma outra coisa. E muitas vezes, nesse meio de tanta coisa, tanta informação, tanto pedido, tanta coisa, é possível de a gente se perder e depois se arrepender. E daí, eu acho que uma coisa interessante que a gente tem que conhecer aqui é os valores. Os valores ele vai te fortalecer emocionalmente. Ele vai, tu conhecendo os teus valores, tu vai pisar na grama com segurança, com força, sabendo para onde tu quer. E quando vir esse turbilhão de informações, você está seguro. Você está seguro e tu não vai deixar se abalar. A gente vê muito essa questão de metas nas instituições, nas empresas, e isso muitas vezes, o que acontece? Muitas pessoas, com alguns pedidos, com algumas metas, com algumas coisas, elas não entendem o que está causando dor nela, está causando estranheza, por que que aquilo está ruim? E, na verdade, é porque está ofendendo algum valor dela. O Olha, que que tu Yuri, acha dessa questão dos valores aí, Wagner? Fala um pouquinho para nós. olha só, isso que você falou é tão importante que as pessoas elas entram em depressão, entram em burnout, quando ela tem os valores dela são permanentemente, são constantemente violados e elas não entendem, elas sabem que alguma coisa as está revoltando, que as está ofendendo, mas ela não entende o que é. Existe um conjunto de características psicológicas, vamos dizer assim, que a gente vai ganhando ao longo das nossas vidas. Por exemplo, a questão da justiça é um valor. Para muita gente, a justiça é um valor, a honestidade é um valor, o respeito é um valor. Pode parecer palavras, e até mesmo o poder para alguns pode ser um valor. Então, você está num ambiente ou num trabalho em que você precisa, sei lá, por algum motivo, ou mentir para o cliente, ou concordar com uma coisa do cliente, e você tem um valor muito profundo da honestidade, do respeito. E aí o que acontece? A coisa vai te machucando, vai te ofendendo e você não sabe por quê. Quando a gente faz um levantamento de valores, aqueles valores que norteiam a nossa vida, fica muito mais fácil você entender, inclusive, comportamentos que você tem no automático. Eu vou dar até um exemplo. Por exemplo, eu vou parar o meu carro em algum lugar. E aí, se eu parar e eu perceber que eu estou minimamente invadindo a garagem de alguém, eu volto e conserto. Se o carro tiver muito para lá, muito para cá, porque você é analista, você é perfeitinho, não. Eu falo, poxa, e como que essa pessoa vai? A consideração que muita gente entende como empatia, na verdade, em alguns casos, é simplesmente a manifestação de um valor.
E quando você é desrespeitado ou vê alguém sendo desrespeitado e você tem como princípio o valor do respeito, aquilo te ofende, mesmo quando não é direcionado para você. Mas você vê aquele um valor que para você é importante sendo ofendido e aí você sente aquilo. Então, é importante que, além do perfil comportamental, você também entenda os teus valores, que é para você saber por que que, em alguns casos, você vai ficar com muita raiva de alguma coisa, sem necessariamente saber por quê. Às vezes você se pega vendo uma cena de um filme e você fica bravo, você fala, caramba, por quê? Porque um valor seu foi ofendido numa cena e você não sabe qual é. O valor, eu costumo colocar como uma bússola, né? É uma bússola das nossas decisões. E outra coisa também que eu falo, que eu coloco, é o que? O valor é a expressão do nosso trabalho. O nosso trabalho, ele se expressa através dos nossos valores. Então, a pessoa que tem o valor o valor de um trabalho bem feito, ele, da, não da perfeição, mas da excelência, Sim, ele vai sempre procurar entregar o trabalho dele mais bem feito. E uma coisa importante, né, Wagner, o valor não é aquilo que eu quero ter, mas é aquilo que eu tenho, porque muitas vezes, eu quero ter o valor da organização, mas não está intrínseco a mim. Então, são coisas um pouquinho diferentes do valor que eu gostaria de ter, do valor que eu tenho. E eles são sim, muito linkados também com o perfil de comportamento, sabe? Dentro do meu curso lá, eu faço primeiro o perfil de comportamento sim. e depois eu faço a análise de valores para dar direcionamento. E é meio que se repete um determinado padrão entre os executores, eles têm um conjunto de valores parecidos, os comunicadores têm um conjunto de valores semelhantes, então, até nos valores, eles estão linkados no perfil de comportamento, sabe? É uma coisa muito, muito interessante que eu tenho observado que existe um padrão entre valor e perfil de comportamento. Tem uma coisa que eu queria falar que, além dos valores, tem a questão da crença. Isso, A crença é uma isso que coisa, eu queria perguntar. ah, Como é que que eu você acabei não enxerga essa entendendo. diferença de crença e de valor? Olha, é assim, você tem. Eu vou usar alguns ditos populares só para estabelecer algumas crenças, tá? E o mais louco, o mais estranho, vamos dizer assim, é que as crenças, elas estão na nossa cabeça sem que a gente saiba que elas estão lá. E por exemplo, dinheiro não traz felicidade. É uma crença, isso é muito propalado. Uhum. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é sujo. Então, isso aí está ali, arraigado na sua cabeça. E aí você também tem o valor da justiça, o valor da honestidade. Poxa, se dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, aí eu não vou querer ter dinheiro. Então, eu vou começar a me sabotar de formas que eu não estou percebendo, porque eu tenho o valor da honestidade e falaram que que o dinheiro é sujo. Eu tenho uma crença limitante dizendo que o dinheiro é sujo. Eu tenho uma crença limitante dizendo, por exemplo, mulher só gosta de dinheiro. Isso é uma crença. E a gente, principalmente para quem, no meu caso, que tem mais de 50 anos, eu ouvi muito isso. E aí você começa, inclusive quando você tem uma crença desse tipo, falar, mulher só quer dinheiro. Como é que você vai construir um relacionamento dentro de casa acreditando que mulher só quer dinheiro? Como é que você vai prosperar na carreira, que você vai ter um negócio próspero, que você vai ir para frente se você acredita que dinheiro é sujo? Então, são crenças que você precisa conhecer que você precisa saber os seus valores e você também precisa linkar isso com o seu perfil comportamental. Então, aqui eu queria fazer um apanhado já, para a gente não se perder, porque o Hum? objetivo nosso aqui é o quê?
é que ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a desenvolverem inteligência emocional para quê? Para suportar a pressão do trabalho do dia a dia e mesmo assim avançar. Então, primeira coisa seria o quê? Conheça seu perfil de comportamento. Podemos colocar dessa forma, né? Segunda Sim, coisa, conheça seus valores. Porque quando o bicho pegar, é neles que você vai se segurar. O terceiro é o quê? É reveja suas crenças. Porque muitas vezes, coisas que estão nos desagradando no nosso trabalho, ou que estão impedindo de a gente prosperar, eles estão ancorados nas nossas crenças, né? Então, a gente sim. precisa parar um pouco e nessa rotina do dia a dia, está cada vez mais difícil a gente conseguir parar, mas em algum momento a gente tem que parar. Porque se você não está evoluindo, você está estagnado, tu tem que parar e olhar. Porque eu trago muito o exemplo da, como sou engenheiro agrônomo, é que da árvore, né? A árvore, quando ela para de crescer, ela estabiliza um pouco e daí depois ali ela vai entrar em senescência, ela vai morrer. Então, se você está parando de se desenvolver, se você está parando de crescer, em algum momento, logo, você vai começar a morrer, deixar morrer tuas habilidades, deixar morrer teus relacionamentos, deixar morrer tua prosperidade. Então, para a gente não deixar isso acontecer, em algum momento a gente tem que parar para conhecer o nosso perfil de comportamento, para direcionar as nossas ações pelos nossos valores e a rever nossas crenças. Por quê? Porque as nossas crenças, elas são formadas, como tu falou, desde a infância, sabe? E daí o que que tem? Temos crenças fortalecedoras e temos crenças sabotadoras. E aqui eu queria entrar lá no começo do negócio que tu falou lá, do Shizat Shamin. Por quê? Porque muito das nossas crenças, principalmente as crenças que nos Limitantes? atrapalham, as crenças limitantes, elas são formadas pelo, pelos sabotadores, né? Assim, eles vão construindo os pensamentos que vão criando realidade na qual a gente acredita no dia a dia, e que nem necessariamente não é a que está se manifestando no mundo real, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa questão de relação de como que a gente forma as nossas crenças, ou de como cada sabotador desse aí, eu gosto de chamar de inimigo, cada inimigo desse forma a crença na gente aí, Wagner. Olha, eu vou me apropriar um pouquinho do que diz o Shizad Chamini no livro Inteligência Positiva. Ele fala o seguinte, que os sabotadores, no começo da nossa infância, eles são, digamos assim, os nossos amigos. Então, a gente ancora a nossa personalidade em algum procedimento. Então, em alguma forma de agir, vamos dizer assim. E essa forma de agir são chamados de sabotadores. Então, vou dar um exemplo bem simples. Uma criança que, para conseguir alguma coisa, ela precisa se passar por dodói, fazer vítima, fazer charminho, ela percebe que para sobreviver ali naquele mundo de adultos, ela vai ter que ser a coitadinha, ela vai ter que ser a boazinha, ou ela vai ter que fazer tudo para todo mundo. Então, ela vai começar a desenvolver alguns padrões mentais. O Shizad Chamini, ele fala de alguns padrões. Eu vou trazer, são 10, mas eu vou trazer só alguns. Tem o nosso crítico principal, que seria o manda-chuva de todos. Você vai ter que o crítico, ele encontra defeito em todo mundo. Sabe aquela pessoa, tinha um desenho antigo que era Hard Har Har e o Lip Leão. O Hard estava, ó vida, ó céu, ó azar, não importava o que ele estava sempre se criticando, ele estava sempre achando que tudo ia dar errado. E tem um sabotador que muita gente se orgulha de ter, que é um insistente. Ele vai querer a perfeição, só que o problema é que ele quer a perfeição além do alcançável.
Nunca nada tá bom. Então é a pessoa que, apesar de fazer tudo com excelência, ele não consegue prosperar. Ele estuda, estuda, estuda e não consegue evoluir na carreira, porque ele sempre acha que está faltando mais. Ele nunca entrega um trabalho no tempo, porque ele sempre vai olhar e falar: não, eu podia melhorar esse detalhezinho, eu podia fazer isso. Então ele se atrapalha além do necessário. E tem um outro que é o hiperrealizador, que ele acha que as pessoas só. Ele precisa fazer tudo, muito rápido, muita coisa, para que as pessoas o possam ver como pessoa de bem, como pessoa que faz. Então, ele acaba fazendo muita coisa, coisa demais, e acaba não chegando muitas vezes a lugar nenhum. E Eu um queria agora outro. quer ver, só para a gente conseguir linkar aqui com o mundo Real. real, assim, né? O que que acontece quando a gente está com uma pessoa um chefe que está sobre a influência? E daí eu gosto de dizer que ele está sobre a influência do insistente. Então, o que que acontece? A pessoa, ela não tem noção que ela tem aquela crença ali que tudo tem que ser perfeito. E ela acaba o quê? Se ela é um líder de uma equipe, ela vai dizer o quê para as pessoas que estão ao redor dela? Que o trabalho dos outros nunca tá bom. Ele sempre vai. Tu entregou um negócio lá que é, tá, Maravilhoso. tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Mas para a pessoa que está sob a influência do insistente, ele nunca tá bom. Então, se você que está assistindo aí com a gente tem um chefe que diz que a coisa nunca tá boa, ele sofre também com isso, porque a parte dele também nunca tá boa. Ele nunca tá bom o teu e nunca tá bom o dele. Então é isso que acontece. Não é que aquela pessoa seja uma pessoa ruim, não é que aquela pessoa queira o teu mal, mas ela sofre com essa questão do insistente. E daí o que que acontece? Quando a gente pega os perfis mais analíticos, que têm como valor muito alto a perfeição, a excelência, eles tendem a cobrar isso mais que os outros, entende? Então, para a gente, quando isso está acontecendo no nosso dia a dia, você entender, não, aquele meu chefe, as coisas nunca tão boas, nunca tão boas. Mas o que que acontece? Na verdade, é que ele está sob a influência do assistente. E muitas vezes essa pessoa, esse teu chefe, tem vários projetos excelentes, mas por ele estar sobre a influência do assistente, ele nem coloca para fora. Por quê? Porque não está bom. Como o teu não está bom, o dele também não vai estar bom para ele. Então, Olha, isso eu acho que é muito, muito importante a gente trazer para o pessoal aqui. Por quê? Porque a inteligência emocional está de a gente entender o que está acontecendo. Então, é isso, muitas vezes, que está acontecendo no nosso ambiente de trabalho. eu vou até fazer um adendo aqui, com a gente mesmo, né? Eu diria, na nossa vida, às vezes você quer fazer alguma coisa e alguém traz uma ideia que você teve de uma forma implementada quase que de qualquer jeito, aquela ideia faz sucesso e fala, poxa, mas eu tive essa ideia, eu fiz um plano e esse meu plano era muito melhor. Mas é que você nunca colocou aquilo em prática, não demonstrou aquilo para o mundo, porque você nunca conseguiu chegar lá, no sentido de, nossa, isso nunca ficou perfeito, isso aqui nunca ficou bom. E para alguém que não tem esse insistente tão poderoso, ele faz alguma coisa que não está num nível de excelência que você entregaria, mas ele entregou. Então alguém está olhando alguma coisa que ele fez que era uma ideia muito boa e que você, detalhe, teve antes. Uhum. Só que você não apresentou para os outros porque você não conseguiu chegar no nível magnífico, absurdo e impossível da perfeição. E daí aqui eu sempre chamo o pessoal para fazer o seguinte exercício. Tu não faz para você. Tu não vai ficar rico fazendo as coisas para você. Tu não vai prosperar fazendo as coisas para você. Você não vai ser reconhecido fazendo as coisas para você. Você não vai ser promovido fazendo as coisas para você. Você vai ser promovido, você vai prosperar, você vai ser reconhecido fazendo a coisa para os outros. E aquilo vai retornar para você. E daí o exercício que tu tem que fazer eu estou fazendo isso para aquele meu cliente. Aquilo supre a necessidade dele, supre. Ele vai conseguir tirar valor com aquele projeto que eu estou entregando?
vai. Então ele já está bom. Então ele está excelente. E daí tu pode entregar. Porque muitas vezes tu fica tentando satisfazer o teu ego e não a necessidade do cliente. E daí aí a coisa começa a patinar. Começa a patinar, começa a patinar, começa a patinar. Então eu gosto de fazer exercício com meus alunos para tu tirar do teu ego. Tire do teu ego essa questão que tu não tá entregando e se coloque na visão do teu cliente, da pessoa que está precisando daquilo. Se aquilo vai suprir e vai gerar valor para ela. Então já está pronto, já está na hora de entregar. Eu acho que um exercício muito prático para a gente trabalhar, sabe, Wagner? Eu não lembro exatamente de quem foi a frase, mas é assim: melhor feito do que perfeito. Que vai de encontro a isso que você acabou de falar. Às vezes o cliente ele tem uma necessidade que ela precisa ser atendida naquele momento. E, ok, a excelência seria maravilhoso, mas para aquele momento, para salvar sei lá, para salvar o negócio dele, para salvar a lavoura dele, para salvar a venda dele, é melhor estar feito do que estar perfeito. Não é fazer de qualquer jeito. É fazer num nível de qualidade muito bom, que não vai satisfazer o seu ego naquele momento, mas vai atender o teu cliente. Vai de encontro àquela necessidade daquele teu cliente, da pessoa que está te pedindo aquilo. É, bem isso. Tu tinha falado também qual era o outro sabotador ali que tu tinha falado para nós? O Ou, hiperrealizador. né? É, Esse aí também é dureza. Esse aí eu enxergo, não, eu tenho observado que ele vem mais nos perfis dominantes, sabe? No perfil do executor. sim, Que é o que leva a pessoa para um workaholic, né? Então, com essa pressão que a gente vive hoje em dia da questão do trabalho, muitas vezes tu começa a emendar uma coisa para outra e tu nem vê o tempo passar, tu tá sobrecarregado e não para nem para comemorar um projeto, um trabalho que você entregou, né? tá sempre pulando ele termina um projeto, faz outro, termina um projeto, e assim, ele não vive, ele não dá atenção para a família, ele começa a ter problemas dentro de casa e no trabalho, porque ele está orientado a tarefas. Eu quero executar cada vez mais, 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 porque para ele só tem valor aquela pessoa que faz muito. Para ele, ele só tem valor para a sociedade se ele fizer muito. E não é assim, é aquela questão da perda do equilíbrio, de você nem fazer tanto e também não fazer nada. Você precisa ter o equilíbrio para dosar a tua vida pessoal e a tua vida profissional, de forma que você, inclusive, possa comemorar um projeto longo bem entregue, uma Uhum. tarefa bem executada. É comemorar e ser grato pelo seu dia. E quer ver, agora, vamos linkar com as crenças, sabe? O que acontece? Quando você está sobre uma influência do hiperrealizador, qual é a crença limitante que você desenvolve? Eu só tenho valor se eu estiver produzindo. Eu só tenho valor se eu estiver trabalhando. Se eu estiver descansando, se eu estiver doente, eu não tenho valor. Porque tu pode estar doente. Tu pode estar de férias. Não, eu não tenho valor. Então, tu vai fortalecendo essa crença. Quando a gente fala lá do insistente, qual crença você desenvolve tendo a influência muito forte do insistente? Que só o trabalho perfeito é que tem valor. Exato. E daí tu entra naquele ciclo. Então, muito das nossas crenças, elas são formadas por esses inimigos. E eu gosto de falar uma coisa aqui que é importante, sabe? O, esses inimigos, eles são habilidades que a gente tem, que a gente passa do ponto no uso. É igual aquele negócio do veneno e do remédio, o que faz a diferença é a dose. Tu Exato. ser uma pessoa que gosta de entregar o trabalho com excelência é muito bom, é excelente. Tem que ser assim. Por quê? Porque tu vai estar entregando realmente uma coisa de valor para aquela pessoa. Mas quando tu passa do nível,
é que a coisa desanda. A mesma coisa do hiperrealizador. Tu ser uma pessoa que gosta de trabalhar, que tu vai para cima, que tu topa os desafios, realmente isso é muito importante. Mas a questão é quando passa do limite. Então, esses inimigos, eles são características positivas que a gente tem, mas que são usadas de maneira desregrada, digamos assim. Exacerbadas, né? Exacerbadas também. Eu vou aproveitar de trazer um exemplo, e exemplo real, tá? Da questão do hiperrealizador. O meu sogro, que eu não o conheci, mas assim, ele sempre foi muito trabalhador. Então ele não perdia um dia de trabalho, em trabalhar em qualquer circunstância. O que acontece? Quando ele se aposentou, ele não durou muito tempo, porque aí ele acabou desenvolvendo uma psoríase, e essa psoríase se agravou de tal forma, e ele acabou tendo outras complicações e veio a falecer. E ele faleceu relativamente jovem, ele faleceu em torno de 60 anos, mais ou menos isso, porque ele tinha com a questão da realização de estar trabalhando, eu só tenho valor para a sociedade e para minha família se eu estiver trabalhando. Se aposentou, perdeu valor, virou uma peça descartável. E isso, com certeza, afetou o psicológico dele e ele acabou vindo a falecer por conta disso. Então, as pessoas não param para pensar o quanto isso é importante, o quanto isso é grave, quando você tem um sabotador que é sim um amigo até certo ponto, passou da medida, se torna o veneno, é o remédio que se torna veneno, que a pessoa simplesmente passou do ponto e não se enxerga mais valor, ainda que ela seja útil, ainda que ela seja importante, mas olha, não estou trabalhando, eu não estou tendo receita, então eu não sou mais importante, eu não valho mais nada, a minha vida não tem mais sentido. Nós já estamos aqui com quase uma hora de live, já estamos com 50 minutos, e quero entrar no último tema aqui para a gente depois dar a dica do filtro lá, sabe, Wagner? Mas Ok. a última parte, a gente já falou aqui da importância de se conhecer através do perfil de comportamento. A gente falou da questão de conhecer nossos valores para direcionar nossas ações. Falamos de como a gente forma nossas crenças e como isso nos afeta no trabalho, no dia a dia. Mas agora eu queria falar um pouquinho da questão, para a gente fechar aqui para o final, questão da autorresponsabilidade. Yuri, eu vou te pedir uma licencinha. Você me permite falar um último sabotador que eu acho muito importante, que muitos de nós temos e a gente não se dá conta? Pode falar, manda lá. Esse sabotador é o prestativo. Às vezes a gente se acha muito altruísta, veja, não tem nada errado em ser altruísta, mas às vezes você coloca as necessidades do outro tão à frente das tuas que você se mata tentando ajudar o outro. Eu gosto muito de usar a metáfora do avião, que quando você está no avião, a aeromoça fala: primeiro você coloca a máscara em você e depois você coloca a máscara nos outros. E, poxa, mas isso não é egoísmo? Não, porque se você estiver sem máscara e numa situação de despressurização, você vai ajudar uma, duas, três pessoas e você tomba. Se você tiver com a máscara de oxigênio, você vai ajudar muita gente. Uhum. Então, se ajudar, se reconhecer, também é uma forma de ajudar o outro. Isso vale dentro de casa, quando você se ajuda, quando você cuida da sua saúde, quando você cuida do seu tempo de qualidade, você está ajudando a você, e está ajudando a sua família, e está ajudando na tua empresa. Eu só queria falar desse sabotador antes da gente mudar de assunto. E o prestativo, eu vejo ele sempre muito ligado ao perfil das pessoas planejadoras, né? Pessoas que daí elas não gostam de desagradar para atender os outros. Tem uma pergunta da Jaque, deixa eu ver a pergunta da Jaque aqui. Como fazer para não se sabotar quando você precisa tirar uns dias de descanso e você está acostumado a trabalhar muito? Posso responder essa? Vai, manda lá, você é o nosso professor hoje. Jaqueline, eu posso te chamar de Jaque. O que acontece? Você precisa lembrar que descansar também é produzir. Porque você produz. Só que se você vai ter uma qualidade de produção se você estiver descansada.
Se você estiver sob muito estresse, sob muito cansaço, os teus processos cognitivos, eles começam a ficar, digamos assim, embotados. Em algumas situações, é como se você estivesse embriagado. Tanto é que, assim, existem acidentes horripilantes na estrada que foram causados porque a pessoa dormiu. Não é porque ela estava bêbada, ela dormiu ao volante. E o mesmo vale para quando você está fazendo uma análise de uma coisa crítica, o mesmo vale para quando você está pontuando coisas ou se você é um desenvolvedor de software, você não vai conseguir ter uma lógica adequada. Se você é um médico que está sob sono, você vai esquecer um instrumento dentro do seu paciente. Se você é um motorista e você está com sono, você pode causar um acidente. Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta. É, o Jerônimo, acho que é o Jerônimo que diz, descansar também é produzir. E Sim. daí, o que que acontece? Pessoas que têm um perfil mais dominante, eles têm mais dificuldade de parar. Eles sempre estão ativos. Então, realmente, isso é mais comum do que a gente pensa. Eu sou uma pessoa que eu tive muita dificuldade também em tirar férias. Não gostava de tirar férias. Porque eu achava que as coisas sem mim não iam funcionar. E, na verdade, isso é ilusão, vai funcionar. Só não Sim. vai sair igual. O processo não vai sair igual. Então, e daí, uma coisa importante, talvez, já que é tu deixar alinhavado as coisas para que saiam já direcionadas da maneira que você gostaria. Você vai se sentir mais relaxada quando você tiver, tiver Ausente, descansando, né? ausente. Pessoal, O quem tiver Robert, mais perguntas, pode colocar no chat aí que a gente vai respondendo aí. o Robert Wong costuma dizer o seguinte: ninguém é insubstituível, portanto, faça-se substituível. Porque se você se tornar substituível, você consegue crescer dentro da empresa. Se você entrou como você está tocando uma área e só você sabe fazer aquilo, você vai ficar ali naquela posição pelo resto da sua vida. Porque ninguém vai conseguir fazer aquilo na excelência que você faz, porque só você domina aquele processo. Agora, se mais alguém dominar aquele processo, se você precisar entrar em férias, se você, por exemplo, nasceu um filho, você vai curtir pelo menos um mês ali do nascimento do seu filho, você vai em paz porque você sabe que tem alguém que vai conseguir fazer. Talvez não faça com a mesma excelência que a sua, mas as coisas não vão parar porque você se ausentou. Uhum. O Thiago falou ali a questão do sono. É outra coisa que é imprescindível. O sono, para você conseguir produzir, é necessário que teu cérebro, que teu corpo descanse. Queria pegar um gancho nisso que tu falou, ó, Wagner, que uma coisa importante é de tu ser substituível, porque a gente às vezes trabalha para ser insubstituível, tá? Só que se você for insubstituível, uma coisa que acontece, você vai ficar ancorado, você não avança. Você tem que ser substituível, porque você só consegue ocupar um lugar mais na frente, tipo, naqueles bloquinhos de montar, se chegar alguém e ocupar o teu lugar, entende? Porque aquele lugar precisa ser ocupado para tu dar um passo para frente. Então, tu precisa preparar as pessoas para te substituírem, porque só assim você vai conseguir subir. Se você ficar, digamos assim, trabalhando para Ancorado, ser né? substituível, você vai ficar sempre no mesmo lugar. E daí tu pode ser insubstituível lá no começo da escada ou no meio. Se tu for insubstituível pro final, melhor. Mas tu vai negar para você mesmo o direito de tu ascender a melhor remuneração, a trabalhos menos exaustivos, a trabalhos que vão te dar mais prazer. Por quê? Porque você está insubstituível. Então, você tem que trabalhar para ser substituível. Eu tenho isso Exato. muito claro comigo, sabe? E o insubstituível se torna obsoleto, né? Você, você vai para a obsolescência, porque você se tornou insubstituível até que você não seja mais necessário. Uhum. Eu queria falar agora um pouquinho
autorresponsabilidade. E eu acho que a autorresponsabilidade, o ciclo da realidade, eu acho que é um negócio que eu acho perfeito para explicar a, a. Ó, aqui a Simone tem uma pergunta antes de nós entrar no ciclo da realidade. Como que ela pode diminuir o prestativo dela? Olha, a melhor forma, Simone, de você conseguir diminuir o seu prestativo, primeiro é identificar que você tem essa característica de muito prestativa. Essa é a primeira característica. E você precisa também lembrar do seguinte: quando você se torna prestativo demais, você aliena as pessoas à sua prestação de serviço. Ou seja, ao invés de você ser uma pessoa necessária, você passa a ser uma pessoa útil. E quando você deixa de fazer aquilo que você está fazendo por prestação, eu gosto de me sentir útil, então eu vou fazer aquela prestação de serviço continuamente, a pessoa se desconecta, ela passa ela não ter responsabilidade sobre algo. Que aí a gente já vai entrar no assunto que o Yuri falou sobre a autorresponsabilidade. A gente tira a autorresponsabilidade de uma pessoa quando a gente se torna prestativo demais. Então, a pessoa precisa, por exemplo, em casa, você tem um filho, e aí você quer ensinar o seu filho a ser uma pessoa responsável, mas ele levanta da mesa e você, não tem problema, filho, eu vou levar as coisas lá na pia. Ele sai largando as coisas pela casa e você vai pegando. Por quê? Você já faz isso, é sua obrigação fazer. O dia que você não fizer, as pessoas vão ficar chateadas com você, porque você sempre fez aquilo e aí você falou: não quero fazer mais porque ninguém me dá em troca. Porque quando você faz, você não está esperando em troca, você quer ser necessário, só que você passa de necessário a ter a obrigação de fazer. Então, para você diminuir o seu prestativo, passa a prestar mais atenção em você e passa a permitir que as pessoas façam as coisas por conta própria. Não é que você vai abandoná-las, mas você permite que as pessoas possam andar com as próprias pernas. Perfeito. Eu espero ter respondido a sua pergunta. E o prestativo, ele está muito ligado também ao nosso instinto de sobrevivência. Por quê? Porque o prestativo ele funciona para o quê? Para manter certas portas abertas. Pessoas que têm um prestativo muito alto, elas enxergam que se elas pararem de prestar aquela atenção, aquele serviço, vai quebrar aquela conexão com aquela pessoa. E quebrando a conexão, vai fechar uma porta. E muitas vezes, aquela porta que a gente está gastando uma tremenda energia não está alinhada com aquilo que a gente pode evoluir ou com aquilo que a gente. Alinhada com os nossos objetivos. Então, realmente, é, fazer o que o Wagner falou ali, mas ver exatamente qual porta você está precisando fechar. Porque todas as portas abertas você não vai conseguir manter. Então, escolher algumas portas para ser fechadas. Isso também é muito importante para aprender a dizer se não. Não é fácil. Para quem tem um perfil mais planejador, dizer não, não é fácil. Para quem é comunicador, também é mais difícil. Então, se você tem um perfil planejador, se você tem um perfil comunicador, é mais difícil você dizer não. Por quê? Porque você é voltado à conexão com pessoas. Mas o importante, uma coisa importante o pessoal saber, é que tem como a gente metrificar isso, sabe? Através de um assessment, que é um teste de perguntas, a gente consegue metrificar qual desses inimigos está mais te atrapalhando, qual que está mais hoje atrapalhando você no teu objetivo profissional, no teu objetivo pessoal, e realmente qual que, tipo, talvez você tenha o prestativo na tua percepção muito alto, mas ele não está te atrapalhando tanto. Então, é importante eu gosto de trazer sempre isso, porque quando a gente fala, quando eu dou a aula lá, que eu digo assim, conhecendo os nossos inimigos, é o nome da aula que a gente tem lá no curso, os alunos, eu tenho tudo isso aí, eu tenho os 10. E não é verdade. Quando a gente vai lá e faz o teste, tu vai ver que tem uns que a gente tem os 10, mas em intensidades diferentes. Mas tem dois
Geralmente tem dois que realmente estão atrapalhando a gente. E lá no teste a gente consegue identificar os dois que realmente estão atrapalhando. Mais pergunta, pessoal? Pode mandar aí, que o Wagner tá afiado. Eu vou falar agora a questão da autorresponsabilidade que você tinha me perguntado. E a autorresponsabilidade, ela está intimamente ligada a um outro sabotador, que é a vítima, que é aquele coitadinho, aquela criança que aprendeu a se vitimizar, a ser o dodói da casa para ter a atenção. A autorresponsabilidade, ela, ela faz com que eu olhe para o problema e pergunte como é que eu posso atuar no problema. Quando a pessoa não tem essa autorresponsabilidade, ela pega o problema e joga para o outro. É aquela brincadeira que a gente costuma falar, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Então eu não admito que o problema que está acontecendo comigo, ela tem influência minha, ela tem responsabilidade minha. Então cabe a mim responder ao problema. Então vou fazer o quê? Eu estou sofrendo por algum problema, então a culpa é da minha esposa. Eu estou sofrendo por algum problema, a culpa é da minha filha que não tirou uma nota boa. Eu estou sofrendo por algum problema, a culpa é do meu chefe que é um carrasco. Eu estou sofrendo por algum problema, é o governo que não me ajuda. É a inflação que está alta, é o salário que está baixo, mas é a dívida, é os juros que está muito alto do cartão de crédito e é por isso que eu estou devendo. Não, você está devendo porque você gastou muito no cartão de crédito. Você deve porque você tem um salário de X e quer gastar 2, 3, 4, 5x. Você deve porque você quer mostrar para o outro que você tem um nível de vida igual ao dele, só que você não tem um nível econômico igual ao dele. Então você fala, poxa, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa é do meu pai, da minha mãe. Tem situações em que a culpa é do outro? Tem. Mas Sartre costuma dizer o seguinte, aliás, costumava dizer o seguinte, que não é o que a vida fez de você, é o que você faz com que a vida fez com você. Então, eu vou aproveitar e trazer o caso do Fernando, ex-BBB, que era modelo, bonito e tal, sofreu um acidente e ficou paraplégico. E aí, ele era o típico coitadinho que poderia estar hoje reclamando da vida, reclamando do acidente. E o que a gente vê? Um campeão paralímpico. Então, peraí. Mas ele não foi. Ele teve culpa no acidente? Eu não sei te dizer se ele teve ou não. Mas a vida deu uma condição para ele e ele pegou essa condição e transformou a vida. Então, ele teve a autorresponsabilidade. Graças a Deus, nós não precisamos chegar a um nível de acidente daquele para enxergar que nós temos um vítima dentro da gente, sim. A gente precisa trabalhar esse sabotador vítima, porém a gente precisa olhar para a coisa do tipo, tá bom, ok, qual é a minha responsabilidade sobre isso? E não falar, a culpa é sua, a culpa é dele, mas a culpa não é minha, porque eu sou um pobre coitado. É. Um, uma pessoa que talvez hoje seja uma das pessoas do mundo digital mais conhecidas no país e que divide opiniões, mas eu estou gostando de ver ele se posicionar e trabalhar, é o Pablo Marçal. O Sim, Pablo Marçal bate muito em cima dessa questão da autorresponsabilidade. Que tu só vai avançar, tu só vai enriquecer, tu só vai prosperar se tu tiver autorresponsabilidade. Por quê? Porque você vai procurar resolver os teus problemas e não esperar que alguém resolva os teus problemas. Porque se tu esperar alguém resolver o teu problema, talvez não dê tempo, porque tem um monte de gente esperando para resolver na fila e não chega a tua vez. Talvez tenha alguém aí que seja resolvedor de problemas de todo mundo, mas ele vai ter uma fila enorme. Vai saber lá se você vai chegar a tua vez, mas tu tem autorresponsabilidade, tu começa a criar as soluções para os teus problemas. Tem partes que muitas coisas não, a gente não pode dizer que é 100% responsabilidade da gente, da pessoa, mas dentro daquilo que é a tua responsabilidade, realmente quanto que tu está assumindo e quanto que tu está fazendo. Então, hoje, essa questão da autorresponsabilidade, eu acho que é um tema que a gente tem que bater e tem que avançar
nisso, sabe? Para quê? Para que você saia da posição de vítima. Por quê? Porque se tudo ficar nessa posição de vítima, não pega lá o exemplo da hiena do Lipe lá. Era um personagem extremamente melancólico. E ele se colocava no sistema, num posicionamento de vítima, aonde a culpa de tudo que acontecia, nada era dele. E, na verdade, não era bem isso. Na Caminhando para o maioria final, das vezes, não é, né? Na pode. maioria das vezes, a culpa, não é que a culpa é sempre nossa, mas nada acontece sem que a gente tenha uma parcela de responsabilidade. Uhum. Nós não somos, nós não somos totalmente responsáveis por alguma coisa, mas a responsabilidade de mudar o nosso destino, de mudar os nossos resultados, é nossa. Então, assim, como diz o Jerônimo Temel, não existe sucesso nem fracasso, existem resultados. Você faz alguma coisa e não deu certo, é a vida te dizendo, filho, não é assim, muda a forma. Ai, porque eu Uhum. sou um azarado. Ai, porque ninguém gosta de mim. Ai, porque não. Não. Você vai falar, não, beleza, o que que eu posso fazer de diferente? Como é que eu posso atuar de diferente? Porque a vida não para, os problemas não param, as tarefas nunca param, mas você tem que olhar para isso e tirar o seu melhor e falar assim, não, beleza, bate no peito e faz aquilo que você pode dentro das condições que você tem. Então, para desenvolver o nosso tema principal aqui, que é como a gente vai desenvolver a nossa inteligência emocional no nosso, no nosso, no nosso ambiente profissional. Procurar conhecer minimamente o nosso perfil de comportamento, ter direcionamento das nossas ações baseadas nos nossos valores, reconhecer as nossas crenças e o que está gerando as nossas crenças e ter autorresponsabilidade. Uma coisa que é extremamente importante dentro do nosso ambiente profissional são nossas relações com os nossos pares, sabe, Wagner? E muitas vezes a gente não tem ainda, quando a gente não tem todo esse conhecimento do nosso perfil de comportamento, com o nosso perfil de comportamento da pessoa que trabalha com a gente, como é que a gente poderia usar eu quero trazer aqui uma ferramenta que vai funcionar independente de tu não conhecer nada, de tu não saber, não ter clareza dos valores, tu não ter clareza das crenças, é, tu não ter conhecer o teu perfil de comportamento, que é o quê? É os 3 filtros de Sócrates, não é Aristóteles, é Sócrates. E Perfeito. que são esses 3 filtros? São como a gente deve falar para tornar a nossa opinião relevante e sem ser ofensiva. O primeiro filtro é o filtro da verdade. Filtro da verdade quer dizer o quê? Eu tenho certeza absoluta daquilo que eu vou dizer sobre aquele assunto é verdade? Porque se não for, se eu não tiver certeza, se for algo que é incerto, então é melhor não falar. Então, o primeiro filtro é o da verdade. Não é fake news que eu estou espalhando, isso é verdade. Então, beleza, passou no primeiro filtro. O segundo filtro é o filtro da bondade. O que eu vou dizer sobre aquela pessoa, sobre aquele determinado assunto, vai fazer bem a alguém? Talvez até seja de verdade, mas vai fazer mal. Talvez então não precise ser dito. Vai, por mais que seja verdade, vai gerar algum bem, porque não é dizer às vezes uma coisa que é difícil de a pessoa escutar, mas ela precisa escutar mesmo sendo doída para ela avançar. É diferente. Mas é verdade, mas eu vou falar só porque é verdade, eu vou fazer mal para aquela pessoa. Então, é melhor não falar. E o terceiro filtro é o da utilidade. Então, é verdade, vai fazer bem e vai ser útil? O que tu vai dizer realmente para quem escuta vai ser útil? Então, a tua frase, a tua contexto, o que tu vai dizer vai lhe a pena ser dito.
E isso, tu utilizando esse filtro, sempre dentro do ambiente de trabalho, isso sempre vai ajudar a melhorar o ambiente. Sempre vai ajudar. Vai, estamos começando a encerrar aí. Pessoal, se tiver mais alguma pergunta para colocar para o Wagner, coloca aí. E eu queria para de você agora uma ferramenta, uma mensagem final para ajudar as pessoas a desenvolver essa inteligência emocional no ambiente de trabalho aí, vai. Olha, você citou rapidamente o ciclo da realidade, né? Talvez as pessoas tenham prestado atenção, talvez não, talvez alguém até ficou curioso com essa história do ciclo da realidade. E eu vou contar uma história rapidinha e talvez algumas pessoas se encaixem melhor, vejam essa cena, né? Imagina que você trabalha numa empresa e você chega e fala assim, eu não puxo o saco do chefe. E aqui nessa empresa só é promovido quem puxa o saco de chefe. Olha, se tem uma coisa que o ser humano é bom, é ser congruente. Ou seja, se você está sentindo dor, você não vai dar risada. Que legal, eu tô com dor. Se você está triste, cara, você não acredita, morreu a minha mãe. Você não vai fazer isso. Você vai ser congruente, você vai se encolher. Se você estiver feliz, você vai ficar mais expansivo. E aí, como você criou um mundo no qual você vive numa empresa em que a empresa só promove quando a pessoa ela só é promovida quando puxa o saco, quando existe uma urgência, o que acontece? O seu chefe vai falar, olha gente, eu preciso que alguém fique aqui porque está dando um incêndio. Você fala, poxa chefe, logo hoje. Se fosse ontem, se fosse amanhã eu ficava, hoje eu não posso, mas você não tem nada para fazer. Mas você não vai ficar porque você não é puxa-saco. E aí o que acontece? Você viu que só é promovido quem puxa o saco. E como você não puxa o saco, o que, que você faz? Você não vai puxar o saco de ninguém, portanto, você criou um mundo. Você vai agir como o cara que não vai colaborar para aquela situação. E quando chega a oportunidade de ascensão, quem que esse líder vai chamar? É o cara que nunca está disponível ou aquele que está ali trabalhando, está ajudando, está em prol da empresa? E aí, quando uma pessoa é promovida e não ele fala, não falei? Tá vendo? Só é promovido quem puxa o saco. E não é porque o cara puxava o saco, é simplesmente porque o cara estava trabalhando. Então, o mundo que você criou para você era um mundo onde a pessoa só é promovida quando puxa o saco. Você passou a agir assim, e como você passou a agir assim, quem você é? Você é o cara que, na sua visão, não é o cara que puxa o saco. E o que, que você vai fazer? Coisas de quem, na sua visão, não puxa o saco, ou seja, não vai colaborar. E o que, que você vai ter? Você não vai ter, você só vai ter a confirmação. E quanto mais você vê, mais você cria aquele mundo, mais você é aquela pessoa, mais você vai fazer coisas daquele jeito para não ser promovido, e mais você vai ter o quê? Mais você não vai ter a promoção, e mais você vai ser o primeiro cara na linha de frente para ser demitido. Você vai mudar de empresa e vai continuar fazendo a mesma coisa, até que você possa enxergar o seu ciclo de realidade. Aí você linka a questão dos valores, aí você olha, você vai conseguir, quando você vai para fazer isso, você vai ter que enxergar o seu perfil comportamental, a sua questão da autorresponsabilidade, os teus sabotadores, ou seja, você vai linkar tudo aquilo que nós falamos ao longo de pouco mais de uma hora para entender esse ciclo de realidade que você criou para você e que te impede de andar para frente, seja em qual área que você esteja, seja dentro da tua casa, seja dentro do teu serviço, seja na sociedade como um todo, seja na igreja, na sua comunidade, no seu grupo de esporte, seja onde você está. Perfeito, perfeito. Essa questão do ciclo da realidade é uma ferramenta que a gente também faz dentro do curso lá, e ele realmente ele traz assim essa percepção que, tipo, que realidade eu estou criando para mim. Galera, estamos encerrando. É, a última chance aí do pessoal fazer pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Wagner, tua mensagem final aí para o pessoal que nos acompanhou hoje. Agradecer o Wagner, agradecer o pessoal que nos acompanhou. Vi bastante gente aqui conhecida. Tua mensagem final aí, Wagner. Olha, eu vou começar, Yuri, agradecendo a você pelo convite.
me honrou muito esse convite. Gostaria de agradecer também as pessoas que fizeram as perguntas, gostei muito de ter podido respondê-las. E assim, a questão de inteligência emocional, ela é uma ferramenta que literalmente pode abrir muitas portas. Eu quase diria que abre todas as portas. Ela vai ser útil no seu trabalho, ela vai ser útil em casa, porque quando você passa a ter uma comunicação melhor, e essa aí é a minha área, quando você se comunica bem com a sua esposa, com o seu marido, o casamento flui, o relacionamento flui. Quando você se comunica bem com seus colegas, veja, eu não estou dizendo que você tem que chegar, abraçar e beijar todo mundo, porque não é perfil tem gente que não gosta muito desse contato, mas se comunicar, se fazer claro, se você entender minimamente o perfil da outra pessoa e através desse entendimento falar com ela de forma que ela consiga entender com facilidade, vai te abrir muitas portas. Você se comunicar bem com a sua esposa, com o seu marido, entender o momento daquela pessoa. Por exemplo, eu sou analista, assim como o Yuri também é. Então, a gente tem um pouco de propensão a ser prolixo. Só que tem gente que tem um perfil executor, não gosta de ficar falando muito na orelha, você tem que ser pá, 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 e já acabou. E tem gente que é comunicador, você vai falar horas e horas com a pessoa e vai continuar falando. Entender isso vai ajudar muito a comunicação. Se você é mais executor, tentar entender o planejador, tentar entender o comunicador, se você é mais planejador e assim por diante. Quando você entende o seu perfil e o perfil do outro, quando você entende os seus valores, quando você é, entende um pouco dos teus sabotadores, aí sim você vai ter uma comunicação mais assertiva e uma vida um pouco mais tranquila e um crescimento mais rápido, vamos dizer assim. E, tipo, isso não é só eu que tenho, todo mundo tem. Então, a partir do momento que você começa a olhar para o teu perfil, para teus inimigos, tu começa a identificar e tu começa daí realmente a ter a questão da empatia mais assertiva, realmente. Queria agradecer realmente a presença de todo mundo. Um abraço para a Jaque, que fez pergunta, o Giovanni, a Luz ali, que são meus colegas de trabalho, para minha esposa que entrou ali com meus filhos. Muito gratidão por ter aceitado esse meu convite. Eu achei que foi muito produtivo nossa noite hoje aqui, Wagner. Parabéns pelo teu trabalho aí. Eu gosto, como eu falo, eu gosto de trazer pessoas de outras áreas para o público meu normalmente é público ligado ao agronegócio, é engenheiro agrônomo, são médicos veterinários ou são profissionais de, da área administrativa, mas que estão linkados ao agronegócio. Algumas pessoas são administradores, contadores, mas são um público ligado ao agronegócio. Eu trago você da TI e professor, e eu gosto de de ver o que está acontecendo nas outras áreas, para ver o que a gente pode implementar na área do agro. Então, realmente, gratidão pelo convite, fiquei muito feliz aí, obrigado a todo mundo. Não deixe de deixar o like aqui nesse, nesse vídeo, depois que a live vai ficar só lá no perfil. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu curso, sobre o meu trabalho, é só acompanhar no meu Instagram ali, Yuri Ramos Agro, e eu estou sempre trazendo esses assuntos do dia a dia, do engenheiro agrônomo com relação a essa questão do como ter o seu trabalho mais valorizado, se tornar uma referência naquilo que você faz para ter melhores clientes, para receber melhor, para fluir, realmente trabalhar de maneira mais fácil. Quem quiser se interessar por esse assunto, me acompanha, me chama ali, que eu posso estar falando, explicando também como é que funciona o meu programa. Wagner, tu quer falar um pouquinho dos teus processos de coach aí para o pessoal, quem sabe, e te acompanhar aí nas tuas redes? É, o meu arroba é Wagner de Araújo, underline coach. E assim, para quem quiser uma sessão de clareza ou de primeiros passos, como a gente costuma colocar,
para quem está hoje nessa live, eu vou dar essa sessão como presente, como uma forma de gratidão, como uma forma de retribuição por estar aqui acompanhando a gente aí há mais de 1h20, e também por prestigiar essa live, prestigiar o Yuri, mesmo as pessoas que não são da área do agro, né? Então, me manda um direct e fala eu quero, e a gente conversa uma aula de primeiros passos, uma sessão de primeiros passos presencialmente comigo, ou melhor, pessoalmente comigo, né, que vai ser online, e totalmente sem custo. Beleza, então. Wagner, grande abraço, boa noite, pessoal. Gratidão por vocês terem me acompanhado aí. E nos vemos aí em uma próxima live. Aí estou preparando um outro assunto muito interessante aí que eu acho que vai bombar aí, que é estou procurando pessoal aí para a gente falar com relacionamento entre a geração no trabalho, entre a geração X e os millennials. Dá Você pano gosta de para manga. encrenca, né, Yuri? Parabéns pelo assunto. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado, Wagner. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima.